Sem Jesus não dá mesmo, né? Não tem jeito. Eu não consigo. Todos os dias eu me regozijo pelo privilégio de poder servir a Jesus, de poder compreender, que é um privilégio, ser iluminado pela graça de Deus, compreender a proposta, entender o que Deus tem para nós, o seu amor, a sua misericórdia, a sua paciência para conosco. São coisas que me fascinam, são coisas que me fazem ser uma pessoa muito feliz. Eu me regozijo todos os dias. Da hora que acordo até a hora que durmo novamente, o meu coração se regozija em Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele tem realizado na minha vida. Então eu louvo ao Senhor de todo o meu coração. Eu já falei para vocês, vou repetir. O irmão Adilson não sai de casa e vem a esta casa por uma obrigação. Não venho por causa do céu, nem venho para escapar do inferno. Não. Entendeu? Não venho aqui porque sou obrigado a vir, porque alguém me constrange no sentido de dizer, ó, você tem que fazer esse trabalho. Não. O que me move é a alegria, o gozo de ter tido um encontro com Jesus e de ter compreendido a sua proposta para a minha vida. Isso me move. E eu costumo dizer aos amigos que estão mais chegados, que convivemos mais no dia a dia, eu digo assim, eu faço esse trabalho com muito amor, porque o que eu recebi é maior do que eu. O que Deus investiu na minha vida é maior do que o que eu posso segurar em mim. Transborda. E eu sou obrigado, então, a deixar fluir, porque não dá para segurar. Então, flui naturalmente aquilo que recebi do Senhor. Graça sobre graça. E que bom é servir a Jesus. Eu espero que você seja iluminado para também sentir o mesmo. Hoje eu quero falar de uma palavra que talvez vai mexer assim com a consciência de todos nós aqui. Nem sempre nós estamos habituados a escutar o que não gostamos, né? As multidões afluem aos lugares que elas escutam o que gostam. Mas às vezes a palavra de Deus, ela vem para nós mexendo com coisas em nós que nós não gostamos. Mexendo nos nossos pensamentos, tocando lá no nosso entendimento, às vezes dando uma apertadinha no nosso coração, em outras oportunidades nos iluminando de tal maneira que a gente enxerga quanta coisa precisa mudar na gente ainda e acaba não se sentindo muito bem, porque é uma tendência humana, né? Esconder o que não é legal, esconder o que não está brilhando. Se temos alguma dificuldade, alguma sujeirinha na vida, a gente tenta dar uma maquiada ali, né? Então, nem sempre a gente gosta do que ouve. Mas, para mim, todas as palavras, na verdade, eu posso abrir a Bíblia em qualquer página. Eu encontro mensagem de Deus para mim e lições para a minha vida. Qualquer página. Entendeu? Posso chegar a abrir ela aleatoriamente, e aonde eu for ler, eu vou encontrar mensagens de Deus para minha alma, para minha edificação e orientação, luz para o meu caminho. Hoje à noite eu quero ler 2 versículos
de um contexto grande, um contexto que envolve capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler só 2 versículos a princípio, mas vou contextualizá-lo para tirar lições para a nossa vida. Os 2 versículos são o versículo 3 e 4 do capítulo de número 4. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Esses 2 versículos nos dizem assim, Paulo está falando lá de cima, e ele diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, se ainda o nosso evangelho, as boas novas que anunciamos, estão encobertas, não dá para entender, não dá para compreender. Ele diz assim: para os que se perdem, está encoberto. Olha que coisa interessante, isso deve nos fazer refletir. Vou repetir. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, está no escuro, não é luz, não é compreensível, não gera entendimento em nós. Se o evangelho que pregamos ainda está assim, ele o está para os que se perdem. Para o salvo, o evangelho não está encoberto. Está para o que se perde. Aí vamos lá. Nos quais o Deus deste século, ou seja, nestes perdidos, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Olha só. Ele disse: o Deus desse século se aproveita da incredulidade dos indivíduos e cega-lhes o entendimento. Então, para estes incrédulos, o evangelho que pregamos está encoberto. Agora vamos lá. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa interessante o Paulo coloca nesta carta. Então, primeiro, eu quero destacar aqui que o evangelho, para os que confiam, para os que põem fé no evangelho, o evangelho é uma revelação. O evangelho é uma coisa que está exposta, aberta, compreensivo é o evangelho para aqueles que confiam. Jesus mandou nós pregarmos o evangelho. E ele falou que nós devemos crer no evangelho, confiar no evangelho. Deus o Pai, em suas misericórdias e naquele amor imensurável que até na inspiração, a grandeza do amor é definida por uma pequena palavra que o João coloca lá, o amor tal define o infinito ou a incapacidade de mensurar esse amor. Deus amou o mundo de tal
tal maneira, não tem nenhuma trena, nem eletrônica, nem física que possa mensurar a largura, a altura ou a profundidade deste amor de Deus, que com paciência, que colocando sobre nós a disponibilidade de todo o seu poder, de todo o seu domínio, de toda a sua graça, porque Deus nos agraciou para a salvação. Olha que coisa tremenda. O Deus eterno, paciente, longânimo, misericordioso, nos agraciou com a salvação, conforme está escrito por Paulo, que escreveu e disse, olha, pela graça sois salvos. Que essa palavra graça, ela é muito mais abrangente do que a ideia de receber algo que eu não mereço. Porque a ideia de eu receber algo que eu não mereço é uma coisa ainda muito pequena para definir a graça de Deus. Teologicamente, e na tentativa de explicar a graça, ou de explicar o inexplicável, entende? A teologia colocou que graça é o favor imerecido, definindo ela dentro desse padrão. E até tentando explicar na troca de matéria, quando eu dou alguma coisa para alguém, mesmo que esse alguém não mereça o que eu estou dando. Aí diz, isso é graça. Mas graça é muito mais do que isso. Graça é disponibilidade amorosa, misericordiosa, longânima, paciente. Graça é disponibilidade de poder. Graça é disponibilidade de proteção, é disponibilidade de ação. Graça é Deus pegar tudo que Ele tem, tudo. Imagina o tudo de Deus e colocar à nossa disposição. Como está escrito, aquele que nem a seu próprio filho poupou, como não nos daria também com ele todas as outras coisas? De sorte que passa a ser nosso, como salvos, tudo que é de Deus, passamos a ser co-herdeiros com Cristo, ou herdamos junto com Jesus tudo que é de Deus. Porque tudo que é de Deus é de Cristo. E tudo que é de Cristo é nosso pela graça de Deus. Olha que coisa é grande aqui. Eu espero que você esteja acompanhando e compreendendo a grandiosidade desse negócio. Falar da graça de Deus é falar do próprio Deus. De sorte que não dá para esgotar o assunto, porque como é infinito o Senhor, ao nosso entendimento é infinita também a sua graça para conosco. Então, pela graça vocês são salvos. Partiu de Deus, veio de dentro de Deus. Deus, em uma loucura amorosa, Ele disse, eu vou salvar essa gentarada toda. Eu vou salvar a gente boa, gente ruim, gente caída, gente problemática, gente atrapalhada, gente que estraga a gente endemoniada, gente doente, gente perturbada, gente que incomoda e que é incomodada. Eu vou salvar todos. Oh, glória a Deus. Deus vem salvando. O profeta Isaías teve uma revelação dessa ação de Deus, e também o salmista fala disso, e ele diz, Deus vem abrigando todos embaixo de suas asas. Ele revela Deus como um pássaro grandioso, e vem abrigando todos embaixo das suas asas. Oh, glória a Deus, a sua graça nos salvou. Há um trabalhar de Deus nos seres humanos. E é um trabalhar de graça. Graça, vontade de fazer, vontade de ajudar, vontade de salvar, vontade de abraçar, vontade de adotar, vontade de levar para a casa dele
todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, todas as crianças da terra. Deus quer salvar. Oh, glória a Deus. Então ele diz, pela graça sois salvos. E a graça que opera na nossa vida, então gera uma confiança. Deus me trata tão bem, Deus cuida tão bem de nós, Deus faz de tudo para chamar a nossa atenção, Deus nos abraça, Deus nos perdoa. A gente chega às vezes como um andarilho na presença dele, podre de tanto andar por aí errado, de viver no lamaçal, rasgado, acabado, mas tal qual o pai do pródigo, Deus nos abraça, Deus nos leva para a purificação, e por sua graça nos lava, nos tira a roupa velha, põe vestidos novos em nós, calça os nossos pés em seu evangelho, ou na preparação do evangelho da paz. Ele coloca uma aliança, um anel no nosso dedo, faz um pacto conosco e diz, vem seu andarilho, eu te recebo como filho, eu te aceito entre a minha família, eu te quero na minha casa, e me abençoa, e abençoa você. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa, graça. Graça salvadora. E depois de Deus fazer tudo isso, então eu passo a confiar em Deus. Se, poxa, Deus não surgiu na minha vida para me abrasar. Deus não surgiu na minha vida para me acusar. Deus não surgiu na minha vida para apontar meus defeitos. Deus não surgiu na minha vida para dizer que eu estou errado, que eu estou certo, isso ou aquilo. Deus não surgiu para apontar os meus pecados. Não! Ele surgiu na minha vida para me salvar. Pela graça sois salvos. Ele não, como o pai do pródigo, de novo, só para nós ter uma noção da coisa, como o pai do pródigo, ele não pergunta, da onde vens, o que fizestes, como estavas vivendo, qual o teu caminho, quais os teus interesses, olha, precisas melhorar aqui, melhorar, não. Ele nos recebe como filho, nos abraça, nos beija, oh glória a Deus, e diz, tu és meu, eu te escolhi, agora tu és meu. Ele fala o nosso nome, diante dos anjos dos céus, ele pronuncia o nosso nome, e diante de todos os demônios, ele diz, esse aqui é meu, maligno, não toca mais nele, porque ele é meu, é a graça. Graça de Deus, não estou brabo não, só estou empolgado, tá bom? Oh, glória a Deus, graça sobre graça. E essa graça faz com que eu confie. Eu confio. É como eu ajudar você. Eu ajudo você, e então eu vou lá e te presenteio, e o que estás precisando? Me disponho a fazer tudo por você. Você vai passar a confiar em mim. Como é legal, Adilson. É porque, meu Deus, ele só vive para servir a gente. Entendeu? É meu amigo. Gosta de mim. Eu preciso de qualquer coisa aqui, telefone, ele vem. Eu nunca vi, é assim. Não era assim, Jesus? Ó, Jair, Jesus pode ir lá em casa, minha filhinha está ruim, pode deixar que eu vou na tua casa. Aí vem o outro, rico, o Zaqueu. Jesus vai lá em casa, porque tem pobre que não gosta de rico. Não é assim? Tem pobre que tem inveja, tanta inveja do rico, que ele não gosta do rico. O rico Zaqueu disse, Jesus pode ir lá em casa? Vou também. Entendeu? O que mendigava na porta de Jericó, o cego, o filho, o Bartimeu, filho de Timeu. Ô Jesus, 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 todo mundo pensava que Jesus não ia atender. Um morador de rua ou alguém deixado na porta da cidade para pedir lá uma esmola. Jesus traz ele aqui. Jesus atende todo mundo. Jesus atende a todos. Graça sobre graça. E aí as pessoas passam a gostar de quem é assim. Não é verdade? Começa a confiar em pessoas assim. Ora,
Eu só confio em Deus porque fui alcançado por sua graça. Ele me faz tanto bem que eu acabo confiando nele. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Não é algo que surgiu de vocês, que um dia você não cria e outro dia você acreditava. Não. Isso não vem de vocês. É um presente de Deus. É um presente de Deus. Deus me agracia e gera fé em mim, e eu passo a confiar em Deus, e Deus me agracia mais para que eu possa revelar ao mundo a glória da sua graça. Que coisa tremenda, que coisa grande. Até aqui tudo bem, mas aí o Paulo diz assim, só que tem um detalhe. Tem os que resistem à graça. E no texto de Paulo, resistir à graça é ser incrédulo. Porque eu sei que a maioria dos crentes, quando lê esse texto, cegou o entendimento dos incrédulos, aí pensa nos que não vêm na igreja, nos que não pertencem à congregação. Entende? Se é assembleiano, Edna, pensa lá nos católicos. Entendeu? Se é protestante, pensa lá nos neopentecostais. Entendeu? Se é de uma igreja tradicional, pensa nas igrejas modernas. Porque incrédulo é aquele que não congrega comigo na concepção denominacional, religiosa. No entanto, o que o Paulo está chamando de incrédulo, não é não. Ele está falando para os crentes. A carta é enviada à igreja de Corinto. E ele está dizendo que é possível um crente resistir à graça. Não querer a graça. E ao invés de deixar a graça fluir nele para gerar fé, ele passa a ser um incrédulo. Alguém que não acredita, que não confia. Alguém que se torna um cético. Ouve evangelho, fala do evangelho, cita evangelho, lê evangelho, mas não entende o evangelho, não vive o evangelho, não pratica o evangelho, porque é incrédulo. Porque não põe fé em Deus e na sua palavra. Consequentemente, para esses, o evangelho fica encoberto. Sabe o que eles dizem? Na igreja, servindo a Deus, dizendo que estão indo ao céu. Que já é uma outra falta de entendimento também, né? Então, estou indo para o céu. Cheio de esperança que lá no céu vai acabar a tribulação, vai acabar a guerra, vai acabar a tristeza, vai acabar lá no céu, acaba tudo. Entendeu? Tem gente que a gente até devia orar para ele morrer hoje. Para ver se melhora já a vida do sujeito de uma vez. Entendeu? Porque se ele viver mais uns anos aqui na terra, meu Deus, é só tristeza. Tem até o compositor que fez aquele hino, esse mundo é mau, só tem tristeza. O cara não tem um pingo de alegria aqui. Ele não se alegrou no dia do casamento, não se alegrou na lua de mel, depois ele gerou filho, mas também não se alegrou com a chegada do filho. As criancinhas correndo em volta de casa incomodavam ele. Os amigos que ele fez é tudo para perturbação. Até o churrasco que ele come é ruim. Nesse mundo é mau, só tem tristeza. Morre miserável. Verdade. Está ocupando a terra inutilmente. Não, a graça de Deus me enche de alegria, de prazer, de energia, de força, de possibilidades, de esperança. A graça de Deus me faz olhar para frente. O Evangelho diz para mim que a vida é maravilhosa, que há poder de Deus na nossa vida, que o Espírito Santo nos conduz pelo caminho da paz, pelo caminho da justiça.
a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, nós nos tornamos sábios, a vida é maravilhosa, a terra está cheia da glória do Senhor, a vida é boa. Amém? Então não tem só tristeza, tem alegria. Quantas alegrias a irmã Gui já me deu? Claro que eu não vou detalhar aqui como. Entendeu? Quantas alegrias me deram meus filhos, desde que, do primeiro, do Davi, depois a Débora, depois o Jonatas. E as alegrias de termos convivido, de estarmos convivendo. E a alegria de eles gerarem filhos e trazer os netos para nós, e nós sermos premiados pela graça divina, de os nossos netos poder vir correndo e nos abraçar, de aprender a dizer o nosso nome, de nos beijar, de querer brincar, de pular no nosso sofá, de bagunçar a nossa casa toda. É uma maravilha, tem alegria sim, a vida é maravilhosa. Graças a Deus pela nossa família, graças a Deus pelos amigos que me rodeiam, pelos parceiros, pelos companheiros. Quer saber, irmão, é tão bom viver que até graças a Deus pelos inimigos, porque eles ficam envergonhados e com o tempo eles veem a nossa vida e acabam também servindo a Deus para a glória do Senhor. Não é ruim. Mas, para alguns o evangelho está encoberto. Para os incrédulos. Para os que não põem fé no evangelho. Para os que não acreditam no evangelho. Para os que... Mas isso aqui é um ato de endurecimento. Isso não é que a graça lhes faltou. É que eles se endureceram. E por que se endureceram? Porque tendo conhecimento da verdade, rejeitaram a verdade. Tendo conhecimento do que é justo, escolher a injustiça. Tendo conhecimento do que é bom, escolheram o que era ruim. Tendo conhecimento do caminho da paz, escolheram a guerra. Incredulidade, não estou falando de dúvidas. Incredulidade é uma coisa, dúvida é outra. Dúvida está dentro do padrão daquilo que você ainda não se conscientizou plenamente, de uma verdade que não se estabeleceu plenamente em você. Incredulidade é um ato de resistência. A incredulidade é você resistir. Não quero saber, não estou a fim de saber, não, eu não vou fazer assim, eu penso desse jeito, se estriba sobre o próprio entendimento, endurece seu coração, faz uma escolha voluntária de não valorizar a graça de Deus na sua vida. Incredulidade. Olha só que coisa tremenda. Aí o Paulo diz, para estes, o evangelho fica encoberto. Eles não entendem que é possível amar os nossos inimigos. Eles não entendem que é possível perdoar. Eles não entendem que é possível, sim, viver uma vida sem fazer fofoca. Eles não entendem que é possível ter uma vida justa, uma vida santa, uma vida reta. São tão viciados e resistentes à graça, são tão viciados na escuridão da vida ignorante. Porque o antônimo de luz é treva, assim como o antônimo de sabedoria é ignorância. Ignoram as realidades divinas, não conseguem ver. Então Paulo diz, olha, e aí eles se abrem para a atuação de um Deus com letra minúscula, o príncipe deste mundo, um príncipe habilitado em sofismas, em falsificação, em mentiras, que aliás é o pai da mentira, que atua então no entendimento dos incrédulos, porque não tendo eles abertura para a iluminação da verdade,
passam a acreditar na mentira e andam atrás da mentira. E aceitam tudo quanto é bobagem. Não é à toa que as igrejas estão cheias de folclore. As igrejas estão cheias de bobagem. Eu não vou citar aqui porque não tem tempo a perder com as bobagens que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Que de evangelho pouco tem. Isso para não dizer que algumas não tem nada de evangelho. Entendeu? Então, ficam cegos. E o pai da mentira, o príncipe das sofismas, o príncipe das trevas, entenebrece o entendimento de tais pessoas, estes incrédulos, que professam com os lábios ser cristão, mas que têm uma vida de pagão, que dizem servir a Deus, mas não amam o irmão, são mentirosos. Porque João diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. As pessoas não fazem diferença na sociedade, no meio da sociedade da nossa cidade. Não fazem. Não contribuem, não colaboram para melhorar nada. Porque eles estão na ignorância ainda. Não são agentes de boas obras para as quais o cristão foi criado. A graça vem sobre mim, me transforma, me molda a imagem do Filho de Deus, a imagem do Cristo, para que eu então, com fé, com confiança, leve essa imagem para os outros. Por isso mesmo, a Deus amamos nos irmãos. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso, engana-se a si mesmo. Por quê? Como vou amar a Deus se não amo os seus filhos? E como vou glorificar a Deus se as minhas obras são como as obras de qualquer mundano? Como vou dizer que estou servindo a Deus? Não, eu sirvo a Deus. Irmão, o que tu faz? Eu canto lá na igreja, eu sou professor de escola dominical, ou da escolinha das crianças, eu sou pregador, eu sirvo a Deus. E quando vai para o relacionamento, espanca a mulher, maltrata os filhos, é um incômodo na vida das outras pessoas, não tem comprometimento com os tratos, com os contratos, é difamador, trabalha com calúnias e difamação, fala dos outros, está sempre em constante confusão, sempre sendo chamado para consertar uma coisa aqui, consertar outra coisa ali, porque tem vida de mundano, está nas trevas. O Deus deste século, o Deus que coordena o sistema mundo, o Deus que está atuante nos sistemas que imperam aqui nesse mundo, Ele está cegando essa gente, fazendo eles pensar que isso é servir a Deus. Tem gente mesmo que pensa que se ele frequentar todo domingo a igreja, ele está servindo a Deus. Não, amados. Não. Olha, era uma bênção, não faltava culto. Vocês nunca ouviram isso? Principalmente no velório. Velório é uma coisa interessante. O cara mais ruim fica bom. Né? A mulher queria deixar dele, mas ele morreu ontem. Vai sepultar hoje. Tadinho, por que levasse? É uma mentirada. Entendeu? Fica bonzinho de um dia para o outro. Ficou bonzinho, tadinho. Não, olha, tanto que eu amava. Ia deixar dele, se ele não morresse, ela ia se separar, já estava tudo no advogado. Entendeu? Mas agora morreu. A morte é coisa interessante. Né? Então, tem gente que está nesse estado de morte também. E que vive dentro desse padrão de mentira. Entendeu? Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Mas eu faço tudo o contrário que ele diz. Paulo,
O Deus deste século cegou o quê? O entendimento. Essa pessoa não entende nada. Essa pessoa não tem nenhuma luz sobre o seu entendimento. Não tem sabedoria nenhuma. Pensa num sujeito ignorante. Pensa numa pessoa sem análise, sem raciocínio. Entende? Num certo sentido, não me compreendam mal. Tais pessoas são débeis mentais. Entendeu? Porque pensam que são uma coisa que não são, vivem numa situação que pensam que estão vivendo noutra, só um débil mental. Entendeu? Dizem que estão indo para o céu enquanto estão descendo ao inferno da sua própria alma. Dizem que estão servindo a Deus enquanto não agradam a Deus em nada. Fazem tudo errado. O evangelho não entrou neles, o evangelho não iluminou eles, porque o Deus desse século teve acesso. Abriram todas as janelas da sua alma para que o Deus desse século governasse com os seus principados e potestades, e implantasse a escuridão no entendimento, fazendo com que o evangelho não resplandeça sobre o seu entendimento. E a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não alcance eles. Irmão, disso o que fazer então? Primeiro, dá lugar para a graça de Deus, meu irmão. Deixa Deus fazer na tua vida o que Ele quer fazer. Para de tu dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Para de chegar para Deus cheio de interrogação, cheio de coisa. Primeiro, amigo, nós não merecemos Deus, não. Então Deus quer fazer, faz como salmista. Senhor, tu quer me salvar? Eu quero ser salvo. Tu quer me mudar? Eu quero ser transformado. Senhor, tu quer me ressuscitar? Eu quero vida. Senhor, tu quer me dar conselho? Eu aceito todos os teus conselhos. Receba a graça. Receba a graça. Passe a confiar no Senhor, pela graça do Senhor na tua vida. Deixa Deus fazer em ti o que Ele quer fazer. Deus não está pedindo para tu fazer coisas. Ele está pedindo para tu deixar Ele fazer coisas na tua vida. Você está entendendo isso? O Evangelho não é um chamado para nós realizarmos coisas para Deus. O Evangelho é um chamado para nós deixarmos Deus realizar coisas na nossa vida. Coisas aqui para indicar, Deus quer mudar nós, Deus quer transformar nós, Deus quer nos limpar, Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer nos santificar, Deus deseja fazer de nós alguém especial, Deus quer que nós sejamos totalmente dele. Ele quer agir, atuar, ter liberdade de ação na nossa vida. E então, à medida que ele vai fazendo, ele espera que a gente confie que o que ele está fazendo é bom para nós, é bom para nossa família, é bom para toda a sociedade na qual nós convivemos, com a qual nós convivemos. O Senhor quer realizar maravilhas através da nossa vida. Ele não quer que a gente vai fazer, não. Ele quer ele quer fazer em nós, para que através de nós se manifeste a glória da sua graça, a glória da imagem do Cristo. Em outras palavras, Deus está afinzão de fazer de cada um de nós alguém muito parecido com Jesus. Você não quer isso, é? Tem algum tolo que não quer isso na sua vida? Ninguém levantou a mão. Ó, gente sábia, tão iluminado nessa noite, né? Eu quero ser parecido com Jesus. Paulo foi e escreveu coisas maravilhosas. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só, ele disse, eu deixei Deus fazer tudo o que queria comigo. Eu deixei Deus dominar meu ser, eu deixei Deus inundar minha vida, eu deixei Deus tomar conta de cada cantinho dos meus pensamentos. Ele iluminou com o Evangelho o meu entendimento, eu me tornei sábio.
Chegou mesmo um dia nas revelações de Deus que o Paulo não aguentou e ele trouxe um hino, um cântico e uma expressão. E ele disse, oh, profundidade! É como se ele tivesse dado um mergulho e achava que era meio raso, mas foi muito mais profundo. E ele disse, essa coisa é maior do que eu. Oh, profundidade! Oh, glória! Quanta graça, quanta coisa boa! Quantas maravilhas Deus tem para realizar na nossa vida. E aí, a minha fé se agiganta, porque eu deixo Deus agir em mim. E aí, claro que eu confio mais. Imagina que o Jairo, que chegou pedindo ajuda para Jesus, para a filhinha dele, não ficou acreditando em Jesus, muito mais depois de Jesus ressuscitar a menina? A graça me faz crer mais. Hã? Imagina que lá na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, a fé deles em Jesus não aumentou depois da ressurreição? Do Lázaro? Jesus ressuscita o Lázaro depois de 4 dias sepultado? Imagina, alguém falasse de Jesus, olha, eu não boto muita fé em Jesus, não. Rapaz, pode acreditar, é o que o Lázaro ia dizer. Pode botar fé, cara. Eu estava 4 dias já no outro mundo, mundos invisíveis, eu estava lá, e ele chegou de um brado aqui na terra. Eu viajei de lá como um raio. Entende? Minha alma entrou no corpo novamente, meu espírito tomou posse do meu corpo novamente, e eu saí lá dentro da sepultura, rapaz. Pode botar fé. Oh, glória a Deus. Quanto mais eu deixo Deus me agraciar, mais eu confio em Deus. E quanto mais eu confio em Deus, melhor eu fico para as outras pessoas. Oh, glória a Deus! Melhor eu vou ser para minha casa. E essa minha fé, ela deve ser mantida. Eu não devo nunca me tornar incrédulo. Porque todas as vezes que eu me tornar incrédulo, não é bem assim, não. Não, as coisas, né? Eu estou falando de crente falando isso. Parece um antagonismo, crente incrédulo. Olha só que coisa, que paradoxo. Um crente incrédulo. Irmão, não é bem assim, não. Eu orei, Jesus não curou. Irmão, mas as coisas não são bem assim. Porque lá em casa, eu comecei a orar, não aconteceu nada. Mas tu é um incrédulo. Faz quantos anos que tu é incrédulo? Não, irmão, mas eu creio. Crê meio. Então te regozija em Deus. Na vida ou na morte? Na bonança ou na escassez? Te regozija em Deus o suficiente para tu fazer outros felizes, mesmo que eles te entristeçam. Te regozija em Deus, para os outros falar mal de ti e tu ainda dobrar os joelhos e dizer, ô Senhor, tu que agracia as pessoas. Agracia essa abençoada também. Ou esse abençoado. Agracia-se, amar. Falar isso com amor, com convicção. Ouvi o testemunho de um irmão que adotou uma menina e a menina tornou-se prostituta. Moça, 21 anos, deixou a casa do pai e foi para a prostituição. Ele com lágrimas contou que todos os dias ele pegava uma marmitinha e ia lá naquela casa de prostituição levar para a filha dele. E ele orando ao Senhor, e ele dizia, Deus, eu sei que a tua graça vai alcançar também a minha filha. Eu sei. A tua graça me alcançou. E eu levo essa comida ali para minha filha, crendo que a tua graça que está em mim vai passar para ela. Ela vai te conhecer através do meu amor por ela. E atendia a filha, abraçava a filha. E um dia, ela não resistiu mais. Ela ficou constrangida pelo amor do seu pai. Ela se sentiu machucando seu pai.
O pai nada dizia. Só demonstrava o quanto queria vê-la fora de lá. Mas demonstrava o amor. Ela aceitou Jesus, deixou a prostituição. Porque ela encontrou graça sobre graça. Você sabe o que é isso? A graça de Deus que vem sobre nós, que se manifesta em nós, é com a finalidade de nos transformar à imagem do Cristo, que é a imagem de Deus, para que o mundo, olhando para nós, queira também o Cristo de Deus, queira Deus. Neste sentido, a graça que se manifestou em Jesus nos alcançou. E agora ela deve se manifestar em nós e alcançar outros. E nós devemos nos conformar à imagem do Filho de Deus. Muita gente diz, eu estou orando para Deus mudar a minha esposa. Não ora assim, está errado. Porque quando tu ora para Deus mudar a tua esposa, tu estás com expectativas de que ela se adeque à tua vontade. Que ela seja o que tu queres que ela seja. Você precisa orar diferente. Senhor, me agracia. Que eu seja para minha esposa o que tu és para mim. Que eu seja na minha casa o que tu és para mim. Que o que tu realiza em mim, no meu ser, se derrame para todos os relacionamentos meus. Eu estou orando, irmão, para Deus transformar o meu filho. Não, irmão. Deus, faz em mim a tua obra. Que eu ame com o teu amor. Que eu me exercite na tua misericórdia. Que eu tenha a tua paciência. Que o teu poder se manifeste em mim. Não por mim, não para mim, mas em mim. Seja tão forte como o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que me renove, que me transforme, que me ressuscite, que me torne um ser celestial e que seja tão forte que assim como fez a pedra sair da frente do sepulcro de Jesus, que é o poder da ressurreição, moveu a pedra. Os soldados disseram, precisava de homens aqui para tirar essa pedra. Como é que saiu? O poder da ressurreição. Que se manifeste em mim a tua graça, Senhor. E que eu seja tão iluminado, tão abençoado por tua graça em mim, que tu tenha a liberdade de realizar em mim a tua vontade. Na plenitude da oração no Pai Nosso, venha o teu reino. E tudo que plenamente tu faz nos céus, a tua vontade, faça em mim também aqui na terra. De sorte que enquanto me transformas, esse poder possa atingir os que estão em volta de mim também. Flua a tua graça, inunda meu coração, meu ser, minha vida, e que outros possam beber dessa graça a partir de mim. Então não é orar, Deus transforma o meu marido, Deus transforma a mim. Esclarece-me, deixa-me enxergar o que tu queres, deixa-me ver a tua vontade se cumprindo em mim. Amém, queridos? É a canção que diz, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo
todo o teu ser, deixares no altar. Deixar no altar é: Senhor, morro para mim, abro mão de mim mesmo, não sou mais como eu quero. Agora, quer me encher de graça? Eis-me aqui. Oh, aleluia. Eu penso que você entendeu o que eu quis passar para você nessa noite. Sei que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração para te esclarecer muito mais. Irmão Adilson, eu não entendo o que Jesus diz. Começa a gritar por Deus. Não, eu até leio, irmão Adilson, mas eu não entendo. Está encoberto para ti o Evangelho? É que existe muita incredulidade. Passa a confiar no Senhor. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Ele fará. Amém? Não é eu que vou fazer, é Ele. Oh, glória a Deus, eu quero orar com você nessa noite. Glória a Deus. O meu desejo era impor as mãos sobre todos vocês. Como isso levaria muito tempo, eu vou pedir para que vocês orem uns pelos outros. Irmão Adilson, mas eu sou incrédulo, então tu não ora. Deixa a pessoa que está no teu lado orar. Tá bom? É verdade. Adianta incrédulo orar? Sem confiança é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima, e se aproximar não é uma questão de distância, porque Deus não está longe. Mas aquele que se aproxima, aquele que se afina com Deus, aquele que vai se assemelhando a Deus, se aproxima de Deus. É necessário que este creia na realidade de Deus, creia que Ele existe, creia na realidade dele, e que, sendo quem Ele é recompensador dos que o buscam. Deus, estou aqui por ti. Tu é minha vida, tu é meu Deus. Amém? Quantos creem que Deus está aqui e que vai recompensar a nossa oração nesse momento? Quantos creem? Amém? Você que crê, toca no seu irmão, na sua irmã, ou dá a mão, ou abraça, faz como você quiser aí, e nós vamos falar com Deus. E você, aí eu pergunto o nome se tu não sabe. Se tu não sabe, você já sabe, não precisa. Sabes o nome de quem está no teu lado aí? Ora por ele. Fala o nome da pessoa diante do Senhor. Oh, glória a Deus, faça com que os céus escutem o nome desse irmão, dessa irmã, e que Deus se mova a favor desse querido, dessa querida. Também nessa oração nós vamos orar pela Jennifer, o Leno, Marley e Francisco. Também pela Débora Machado. Os primeiros que citei precisam de libertação. A Débora está com dores em sua perna. Nós vamos falar com Deus agora. Oh Pai Santo e maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Eterno, Salvador amoroso, Pai Santo, a Ti tributo a minha gratidão e o meu louvor. Obrigado pelo que és.
Obrigado pelos investimentos que tu tens feito na minha vida e na vida de meus irmãos. Obrigado por agires para nos melhorar, para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos restaurar, para fazer de nós uma nova criatura. Obrigado, Senhor, pelo teu interesse em nós. Obrigado por nos agraciar de tal maneira que nos instiga a confiar em Ti, que nos constranges confiar em Ti. E na verdade nós Te amamos, porque Tu nos amastes primeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmãzinha, cada irmãozinho. Cada pessoinha querida que Tu trouxesse aqui nessa noite. Para ministrar, Senhor, a Tua verdade. Para receber a palavra da evangelização. O evangelho da reconciliação. O evangelho do perdão, o evangelho do amor que Tu nos tem, o evangelho dos Teus favores que nos cercam e que se manifestam em realizações na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Agora, quando chegamos para a final deste encontro, eu Te peço, por mais difíceis que sejamos, não deixa de fluir a Tua graça na nossa vida. Oh, glória a Deus. Eu sei que Tu não desiste de nós, mas por confiar em Ti eu quero Te pedir, por favor, Senhor, não desiste mesmo. Uricabarabachanda. Porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua força, da Tua graça. Oh, quem vai nos valer na terra ou no céu, senão Tu, Senhor? Quem nos garantirá a eternidade, senão o Teu amor, a Tua graça? Portanto, ajuda-nos. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas para contigo, os nossos pecados, as nossas faltas, assim como iluminados pelo Evangelho, eu tenho perdoado os meus devedores. Oh, glória a Deus, faz conosco aqui nessa noite, como eu tenho feito com os meus irmãos. Oh, Pai Santo, faz a Tua vontade realizar-se em nós. Abençoa também com libertação a Jennifer, o Leno, a Marley, o Francisco, que sejam alcançados com a Tua graça. Também a Débora, Senhor, que está com dores, socorre-a, essa graça salvadora, essa graça aperfeiçoadora do ser, essa graça que vem, Senhor, para abençoar-nos com toda sorte de bênçãos. Traga cura à Tua filha, é o que eu Te peço, no nome de Jesus. Amém. Oh, glória.